Prezados alunos, dando prosseguimento à disciplina de sementes 1 do curso de agronomia, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a germinação das sementes. Então, aula passada, nós falamos do processo de maturação da semente, ou seja, a semente presa na planta-mãe, começa até no início do desenvolvimento do embrião, desenvolvimento das estruturas que compõem a semente, casca, tecido de reserva e tecido embrionário, até que ela atinja um determinado ponto, que a gente chama de ponto de maturidade fisiológica na planta-mãe, onde ela não precisa mais da planta-mãe, ela se desliga dessa planta-mãe e atinge um ponto de maturidade fisiológica, máximo de germinação, vigor e matéria seca. A partir dali, ela perde água, começa a se desidratar, até o momento que a gente possa efetuar o processo de colheita, tá? Então, é só uma breve revisão, a gente precisa colher essas sementes, quando ela está com o máximo de germinação, vigor e matéria seca. E hoje, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho dessa germinação. Eu colhi a semente está seca, está no saco de sementes e eu vou efetuar a semeadura. O que acontece com essa semente? A partir dela seca, depois de colhida, até ela se desenvolver e tornar uma planta adulta. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa situação de roteiro aqui. Bom, basicamente, o processo de germinação de sementes envolve esses cinco pontos, tá? Então, primeira coisa, imbibição. O que é imbibição? A semente está seca, ela vai ser colocada no solo, no campo, e ela vai entrar em contato com a água, ou seja, ela vai absorver água. A partir do processo de imbibição dessa água, ou seja, ela absorve uma quantidade de água, porque ela está seca, está com 12% de umidade, ela começa a absorver água rapidamente, e essa água ativa todos os processos fisiológicos até que esse embrião que está lá, esse eixo embrionário que está em dormência, não, ele está estático, dá um starter para ele começar a multiplicar células até ele atingir uma plântulazinha e depois se tornar uma planta adulta. Então, o primeiro processo é a inibição de água. A partir da inibição, ocorre uma síntese de alguns hormônios, no caso aqui a gibberelina, que ativa o processo de transcrição, tradução, ou seja, síntese de DNA e RNA. O RNA produz proteínas, que no caso são enzimas. Essas enzimas degradam esse amido que está acumulado, que é o tecido de reserva, que é a substância de reserva que está ou no endospermo ou no cotilédone das dicotiledôneas, quebra esse amido em açúcar, e esse açúcar que vai ser a primeira estrutura de energia para que esse embrião consiga se desenvolver, multiplicar suas células e se tornar uma plântula e depois uma planta. Tá? Então, só para alguns conceitos, Então, a germinação é um fenômeno sob condições apropriadas do eixo embrionário tal, prosseguimento ao seu desenvolvimento, que tinha sido interrompido por ocasião da maturidade fisiológica, no caso de semente ortodoxa. E no caso, o manual de regras para análise de semente indica que é um fenômeno pelo qual uma semente consegue produzir uma plântula normal. A gente vai ver isso quando estiver fazendo as práticas dos testes de germinação. Bom, nós temos, para o processo de germinação, algumas fases. Na verdade, nós temos um padrão que a gente chama de padrão trifásico de germinação. São 3 fases. Então, é um processo que consome energia proveniente da respiração. Então, a semente respira. Nós temos 3 fases. Padrão trifásico. A fase 1 é rápida. É aquela fase onde a semente começa a beber água e que atinge uma quantidade alta de água, estava com 12%, atinge 35% a 40% nas dicotiledôneas, de 25% a 30% nas monocotiledôneas. Muito rápido. Entre 8 e 16 horas, essas sementes atingem essa fase 1. Então, aumenta a intensidade respiratória rapidamente, ocorre alguma síntese de DNA e RNA para fazer um processo que a gente chama de reparo, que aconteceu na semente. Pode ter acontecido algum dano, alguma injúria durante o processo de secagem de beneficiamento, e aí a semente também tem algumas estruturas que fazem esse processo de reparo desses pequenos danos,
há um processo, há um início dessa degradação de substâncias de reserva, com desdobramento dessa substância grande, complexa, normalmente substâncias menores, até que a planta vai possui raízes e folhas. Então, essa é a fase 1, ou seja, pensando nos números 1, 2, 3 e 4, ou seja, há uma respiração de ATP, há uma síntese de RNA mensageiro e reparo de DNA para reparar aqueles pequenos danos que a semente possa ter cometido, né, uma injúria, na secagem, no beneficiamento, ativação de algumas estruturas, no caso os polissomos, e a síntese de proteínas. Então, é uma fase que a gente observa que ela aumenta rapidamente os teores de água, que vai menos de 20% aqui, atingindo até o limiar da fase 2, atingindo em torno de 50% de água, tá? Até que ela passa para a fase 2. Bom, então aqui ocorre a fase 1, reparo no sistema de membranas, reparo em multiplicação de mitocôndrias, o reparo de DNA, início da respiração, acúmulo de energia na forma de ATP, começa o processo de hidrólise de amido, ou seja, a quebra do amido por água, né? Hidrólise da proteína de reserva, ativa a respiração, os polissomos, síntese de proteína, ativa o metabolismo de aminoácidos, ativa a síntese de RNA mensageiro para fazer a transcrição desse RNA mensageiro, tá, em proteínas. Essa é a fase 1. Na fase 2, o que acontece? Quando a semente atinge essa fase 2, ocorre uma redução nessa velocidade de hidratação, a semente começa a ter uma pequena pausa, e isso é importante para a semente, né? De 8 a 10 vezes a fase 1. Então, pensando que as sementes na fase 1, elas atingem a fase 1 em 8 horas, então a fase 2 vai demorar aí 80 horas, né? Vai demorar 4 dias, mais ou menos, para que essa semente possa se reorganizar. Na verdade, as sementes, elas começam a se desenvolver, embebe água, aumenta o teor de umidade, ativa um tanto de processos fisiológicos, mas ela precisa se reorganizar. Então, ela começa a recuperar a integridade celular, ela reduz a intensidade de respiração justamente para ela se reorganizar, começa a transportar substâncias desdobradas na fase 1, acumulando solutos, começa a entrada de água nas células, ocorre um alongamento embrionário, início desse alongamento embrionário. Então, a duração, a fase 2, ela dura muito mais que a fase 1, a gente observa aqui na fase 2, a preparação e ativação metabólica. Então, ó, síntese de duplicação de DNA, início da degradação das reservas, as células da radícula se alongam e ocorre no limiar da fase 3 a protrusão da radícula. Só um detalhe, na fase 1 e 2, as sementes, de maneira geral, elas são tolerantes à dessecação. Então, vamos imaginar o seguinte, imagine que o produtor, ele faça uma semeadura, tá? Começou a chover, deu um índice pluviométrico legal, um ponto favorável para a semeadura. O produtor vai lá, faz a semeadura dessas sementes e ocorre o veranismo, né? Então, se as sementes não atingiram a fase 3 ainda, as sementes ainda toleram um pouco essa falta de água, ou seja, ela tolera essa dessecação, consegue perder água sem perder, entre aspas, a sua qualidade. Mas a partir do momento que a semente atinge a sua fase 3, não há mais como ela voltar atrás. Então, ela é intolerante à dessecação, tá? Bom, e aí, pensando na fase 2, reparo de DNA, síntese de enzimas, degradação de reservas, uma movimentação dessas reservas, com posterior assimilação. Como eu falei, é uma fase de preparação, ou seja, a fase 2, a semente está sendo preparada, a ser reorganizada para o início do desenvolvimento do eixo embrionário, tá? E a fase 3 quando atinge 50% a 60% de água nas cotiledonares e 35% a 40% nas cereais, ocorre uma fase de respiração intensa. Por quê? Porque o eixo embrionário começa a se desenvolver, multiplicação de células, então a respiração começa a aumentar. A gente observa o crescimento do eixo embrionário, é visível, e essas substâncias da fase 1 e transportadas na fase 2, elas começam a se transformar em substâncias complexas.
tanto do protoplasma, conteúdo celular e parede celular. Então, aqui nós temos a fase 3, que é a fase de germinação e crescimento. Ocorre a protusão da radícula, né, entre o linear da fase 2 e 3, 8 e 9, é a protusão da radícula, e aqui, início de multiplicação de células, para que essa semente possa germinar, entre aspas, ou seja, possa, o sistema radicular, a radícula, possa sair da semente e fazer o seu papel de absorção e transporte de substâncias, e a parte aérea possa emergir e transformando essa semente numa plântula, que posteriormente vai se transformar numa planta adulta. Tá? Então, a fase 3, ela engloba o transporte de hormônios por tecido de reservas, movimentação dessas reservas, transporte dessas reservas para o ponto de crescimento do embrião, alongamento celular, divisão celular, aí a produção da raiz, né, emergência da raiz primária e, consequentemente, o crescimento da planta. Bom, aqui a gente falou um pouco dessas 3 fases, o padrão trifásico. O que acontece com o processo da germinação? Como é que isso acontece dentro da semente? A gente conseguiu elencar, conseguiu dividir a germinação em 3 fases, o próximo padrão trifásico. Mas o que acontece com o processo mesmo? Então, a gente observa uma semente aqui de uma cevada, a gente observa o seguinte: a semente tem aqui, né, a maçã, o endosperma em azul, o cotilédone com o seu picote da sua radícula. Aqui, a semente está aqui. Então, tem o tegumento, o endosperma, amido, no caso, tem uma camada de aleurona, que são as proteínas, e o embrião aqui está aqui, está dormente ou quiescente, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Tem os cotilédones, ou o cotilédone só, o epicote e a radícula. Está aqui. A partir do momento que ela embebe água, é o primeiro passo do processo de germinação, né? Ela embebe água, a água penetra na semente, ela penetra pelo tegumento, então esse tegumento ele tem que estar apto a receber, né, e conseguir facilitar esse processo, permitir essa entrada dessa água. Quando ocorre a entrada da água nas sementes, ela começa a inchar, ela aumenta de tamanho, lembra, né, no processo de maturação, né, ela aumenta de tamanho, né, e o tegumento se rompe, ativando o metabolismo. A partir desse momento, a água, ela penetra no embrião e dissolve uma substância que foi produzida lá atrás, no processo de maturação, que é chamado de ácido giberérico. Ao ativar, ao dissolver essa substância chamada ácido giberérico, ocorre que esse ácido giberérico penetra nos citoplasmas das células, ativando os genes do DNA nuclear. Este DNA passa a fazer um processo de transcrição, produzindo RNA, evidentemente, e RNA mensageiro se junta ao ribossomo com os RNAs transportadores, faz com que esse RNA produza proteínas. Tá? No caso, a primeira proteína produzida, das primeiras proteínas, é o que a gente chama, é uma enzima, na verdade, chamada alfa-amilase. Essa alfa-amilase, ela acelera a reação de quebrar esse amido que está no endosperma em açúcar. Ou seja, ela começa a ter essa função, ela tem essa função de quebrar esse amido em açúcar. A partir desse momento, o açúcar é a primeira substância de energia que faz com que o eixo embrionário comece a se desenvolver. A partir desse momento, com a entrada de água, síntese de DNA, produção de alfa-amilase, quebra de moléculas, né, de amido em açúcar, o embrião está apto ao seu desenvolvimento com as substâncias de reserva e energia que ele precisa para se desenvolver. Tá? E nós temos 2 tipos de germinação. A germinação que a gente chama de epígea, ou seja, onde o cotilédone ele emerge, né? Ele não fica no interior do solo,
Nós temos aqui a semente de feijãozinho, né? Então, pensando na semente de feijãozinho, primeiro a produção da radícula ela sai da semente e se fixa, e depois o eixo hipocórtico radicular, o eixo hipocórtico, ele eleva esse cotilédone, e esses cotilédones começam a se desenvolver, e acima dos cotilédones é o epicótilo, dando origem às primeiras folhas. Aqui nós temos uma germinação que a gente chama de hipógeo. A germinação hipógea, essa é a germinação típica das sementes de milho, por exemplo, né? Então, há uma semente de milho que está abaixo do solo, a produção radícula, as raízes primárias, a estrutura que vai emergir, né, é o coleóptilo, e por dentro do coleóptilo vai sair as primeiras folhas, até que a estrutura vire uma plântula. Tá? Então, só para ter exemplos, né, de germinação hipógea, né, o trigo, o milho, a seringueira. A germinação epígea, o feijão, a abóbora, o melão e a alface, por exemplo. Tá? Bom, e aí a gente vai entrar falando um pouquinho desse padrão trifásico, falamos do processo da germinação dentro desse padrão trifásico. Quais são os fatores que afetam essa germinação? Pode ser fatores internos e fatores externos. Bom, dos fatores internos da semente, a gente pode elencar dois, que é o que a gente chama de longevidade e de viabilidade. Então, o que seria a diferença dos dois? Bom, quando uma semente é longeva, o que é longevidade? É a capacidade que essa espécie tem de manter essa semente viva por um determinado tempo. Isso depende da característica genética da planta. Tá? Então, isso não tem como o ambiente interferir. É da semente, é da espécie. Então, ela fica viva e fica não dormente, ou seja, é determinada por suas características genéticas. Então, a gente tem sementes de grupos de longevidade diferentes. De vida curta, menos de 3 anos, cacau, café, chuchu, jabuticaba, manga, citros. De vida média, de 3 a 15 anos, e de vida longa, que pode atingir mais de 15 anos. Aveia, arroz, beterraba, cebola, cevada, etc. Longevidade é determinada por suas características genéticas. Então, longevidade, só para a gente ter uma noção, né? Previsão de longevidade são condições de banco de gene, menos 20 graus a 5% de umidade relativa. Então, em anos, tempo necessário para reduzir a viabilidade abaixo de 85%. A ervilha, nessas condições de armazenamento, ela pode viver mais de 1000 anos. A fava, 270, a alface, 11, a cebola, 28, o trigo, 78 anos. Então, se eu pegar uma semente numa condição de baixíssima temperatura, menos 20 graus Celsius, a 5% de umidade relativa, algumas sementes, elas têm um tempo de longevidade, um tempo de ficar viva no tempo grande, tá? Agora, o que pode acontecer, dentro desse fator interno, é que a semente pode estar viável ou não. O que é essa viabilidade? É o período que essa semente, período de vida dela, né? Período que ela vive dentro do seu período de longevidade. Ou seja, ela pode ter uma longevidade, por exemplo, a semente de cacau, de 3 anos. Ela pode ficar viva 3 anos pela espécie. Mas, dependendo das condições em que ela é armazenada, é produzida, ela pode ter uma viabilidade menor no tempo. Então, ela pode ter uma longevidade de 3 anos, mas pode ficar viva apenas 6 meses. Ou seja, ela é viável apenas 6 meses. Então, essa viabilidade pode estar em função da genética de planta-mãe, o vigor da planta-mãe. Como é que a gente melhora o vigor da planta-mãe? A questão de água, se a semente, se a planta-mãe que vai produzir essa semente, ela está numa condição de melhor condição hídrica, melhor condição nutricional, então a planta-mãe vai ficar mais bem nutrida, vai ficar mais forte, vai ficar mais vigorosa, consequentemente ela vai produzir melhores sementes. A condição climática durante essa maturação das sementes, né, por exemplo, falta d'água durante o acúmulo de matéria seca. A água que faz esse papel de transporte dessa matéria seca. Se falta água, essa matéria seca não vai se acumular de uma maneira ideal. E aí ocorre o que a gente chama de xoxamento. As sementes ficam xoxas, aí reduz a viabilidade.
Pode acontecer injúrias mecânicas, por exemplo, morte, rachaduras para entrada de patógenos. Então, no processo de colheita, por exemplo, ocorre uma ruptura do tegumento, entra patógeno, a semente é muito longeva, mas, em termos de viabilidade, ela perde a capacidade de germinar no tempo. Condições de armazenamento, por exemplo, uma ativação precoce do seu metabolismo, processo de comercialização, transporte, armazenamento, tudo isso afeta o que a gente chama de viabilidade, afeta esse fator interno. A semente, geneticamente, ela tem uma longevidade alta, porém, em função de uma série de fatores, faz com que essa semente perca a sua viabilidade, ou seja, ela reduz o seu tempo de efetiva dentro desse período de longevidade. Tá? Então, esses são os dois fatores internos. Aí a gente pode começar a falar de fatores externos, o controle da germinação, por exemplo. Água. Com a água, a semente embebe a água, se tem água, há um processo de infecção e inicia todo o processo. Então, o teor mínimo de umidade das sementes para o início da germinação de algumas espécies é esse. Então, o botão tem que atingir 50%, 55%, o amendoim também, a marrona em torno de 32%, o milho 30% e a soja 50%. Ou seja, se a semente não atinge esse teor de umidade, ela não consegue dar o starter do processo de embebição e ela não consegue dar continuidade ao seu processo de germinação. A temperatura também é importante. Então, algumas espécies elas são bastante afetadas por temperaturas, tanto baixa quanto muito alta. Então, aqui, temperatura ótima de milho, arroz, trigo, fumo, soja, algodão, isso está aqui em torno de 33, 32, 15, 24. Agora, se as temperaturas ambientais elas estiverem muito baixas ou muito altas, isso afeta o processo da germinação. A água afeta, a temperatura afeta. Luz interfere? Sim, a luz interfere no processo de germinação. Algumas sementes elas só germinam na presença de luz. E outras sementes só germinam na ausência de luz. Então, é o que a gente chama de sementes fotoblásticas positivas, que elas têm uma capacidade de germinar à luz, e as fotoblásticas negativas, que germinam na ausência de luz. Algumas sementes são neutras, elas germinam tanto com luz quanto sem luz. Tá? Então, dando só exemplos aqui, as fotoblásticas positivas, alface, fumo, estévia, as negativas, abóbora, machixe, é neutra. As culturas anuais, de maneira geral, são neutras. Milho, arroz, feijão, soja, elas geralmente são fotoblásticas neutras. Tá? Bom, falando um pouquinho de controle ambiental da germinação, pensando em luz e pensando em comprimentos de onda de luz, em nanômetros, a gente tem que a informação que abaixo de 290 nanômetros, todas as sementes não germinam. Entre 400 e 700 nanômetros, há um estímulo àquelas sementes fotoblásticas positivas. Então, o vermelho entre 560 e 700 estimula a germinação. O azul de 450 nanômetros e acima de 730 nanômetros, com o vermelho longo, inibe a germinação. Então, entre 560 e 700, as fotoblásticas positivas germinam. Só para fazer uma revisão, dos comprimentos de ondas, ondas compridas, médias, curtas, FM, micro-ondas, infravermelho, a luz visível está aqui, entre abaixo de 1000 nanômetros e acima de 10 nanômetros. Então, a gente pensa que os infravermelhos estão acima de 780 nanômetros e a ultravioleta está abaixo dos 380 nanômetros. Então, nós temos a faixa do visível de 780 até 380, que vai do vermelho até o violeta. Tá? Então, essa é a faixa visível para nós. Tá? Então, falando um pouquinho mais de luz, Então, quando a gente fala de vermelho curto, por 660 nanômetros, este vermelho curto ativa esse fitocromo e estimula a germinação, ativa a produção de grelinos. Quando essa semente está no vermelho longo, inativa o fitocromo e inibe a germinação. E aí produz um hormônio chamado ácido cítrico, que impede essa germinação.
Então, aqui é só um exemplo de poder germinativo de alface. A alface é uma semente fotoplástica positiva. Então, no escuro, ela germina muito pouco, 20%. Na luz branca, na luz que tem todos os comprimentos de onda, 92%. Quando a gente coloca essa semente com 660 nanômetros, que ativa o fitocromo e produz giberelinas, até aumenta um pouco o poder germinativo. Mas quando está em 730, baixo. Quando a gente coloca a semente 660 nanômetros e automaticamente, logo após isso, coloca a semente exposta a 730 nanômetros, inativa o fitocromo. Mas quando a gente faz uma intercala 660 nanômetros, 730, 660 novamente, a germinação aumenta, porque os 660 nanômetros, que é o vermelho curto, ativa o fitocromo e produz a giberelina novamente. Outro fator que pode afetar a germinação é o oxigênio. As sementes precisam de oxigênio para respirar e começar a se desenvolver. Tem mitocôndrias, ela precisa desse oxigênio. Então, solos encharcados, as sementes não conseguem germinar, né? Elas podem até iniciar o processo, mas na falta de oxigênio, a semente vai morrer afogada na sociedade. Tá? Então, é preciso ter essa difusão de oxigênio na água, né? Então, a germinação é eficiente em solos que não são compactados ou não são encharcados com água. Então, o oxigênio também é importante. Um outro fator, que a gente pode falar aqui interno, externo, que é os hormônios que são produzidos ou que são colocados em contato com as sementes. No caso, aqui nós vamos falar de dois, a giberelina e o ácido abscísico. A giberelina é um hormônio de multiplicação de células, da germinação. E o ácido abscísico é um hormônio para a germinação que impede esse processo e faz com que as sementes não germinem. E ele não é o vilão da história. Ele, num certo momento no processo de maturação de sementes, uma alta concentração de ácido abscísico, naquele momento em que as sementes estão no processo de maturidade fisiológica, com alto teor de umidade, é importante a semente ter uma alta concentração de ácido abscísico, porque o ácido abscísico impede a germinação precoce. As sementes estão com 50% de umidade ainda no ponto de maturidade fisiológica. Então, se ela se atingir, né, se ela começar a germinar antes de se colher, a gente vai perder produção. Então, o ácido abscísico tem um papel fundamental nesse bloqueio quando a semente atinge o ponto de maturidade fisiológica, até que a semente perca a água, a gente colhe a semente e retorne essa semente para o campo, para os processos de embebição. Então, no caso da alface, aqui, só para a gente ter uma ideia, poder germinativo de 20% na testemunha, quando a gente coloca essa semente em uma concentração baixíssima, né, de ácido giberélico, ela já vai para 97% de germinação. Mas quando a gente coloca uma concentração também de ácido abscísico, o ácido abscísico impede essa germinação. Se a gente colocar os dois, ácido giberélico e ácido abscísico, na mesma concentração, o ácido abscísico faz esse papel também de reduzir essa germinação de sementes. Extremamente importante, repito, no processo de ponto de maturidade fisiológica, quando as sementes atingem na planta mãe ainda o ponto de maturidade fisiológica, que tem muita umidade. O ácido abscísico faz com que as sementes não germinem nesse ponto, o que é altamente favorável para nós. Tá? Então, as giberelinas, como a gente já falou do processo de germinação de sementes, né? No processo de embebição, há uma diluição desse ácido giberélico que está no meio embrionário, e esse ácido giberélico vai ativar uma série de enzimas, né? Ativar uma série de processos para a produção de enzimas para quebrar esse endosperma, quebrar esse amido que está no endosperma nos cotilédonos. E o ácido abscísico, ele tem uma relação com sementes dormentes, ou seja, sementes dormentes geralmente têm uma grande quantidade de ácido abscísico. Então, ela faz uma ação oposta às giberelinas. Ácido abscísico impede a germinação e a giberelina ativa essa germinação. Ok, gente? Então, finalizando essa aula, com toda essa fase de germinação, padrão trifásico de germinação, processo de germinação, os fatores que afetam essa germinação. Na próxima aula a gente vai falar de dormência e de vigor de sementes. Ok? Espero que tenha ficado claro na próxima aula e com as aulas online, né, as aulas síncronas, a gente possa
revisar e esclarecer as dúvidas, tá bom? Um abraço a todos.